Opa, aqui é o Ramon da Nova Escola de Esportes, da Escolinha Lucrativa. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que você precisa fazer para se tornar uma referência, para você ser reconhecido ensinando esportes, ou para ter uma escola de esportes reconhecida aí na tua cidade. Você sabe que eu fiz uma pesquisa com 934 profissionais de educação física, profissionais que ensinam esporte, professores, gestores, e uma grande parte desses profissionais falou que tinha como um dos seus principais desejos ser reconhecido, ter uma referência no ensino esportivo. Então a sacada de hoje é a seguinte: tudo, absolutamente tudo fica mais fácil no mundo das escolas de esportes, do ensino esportivo, se você é percebido, se existe uma percepção de que você entende do que você está falando, daquilo que você está dizendo, do futebol, do futsal, do vôlei. Se as pessoas percebem você como alguém que entende daquilo, as pessoas vão prestar mais atenção em você. Quanto mais seus alunos te reconhecem você como alguém que sabe daquilo ali, mais eles vão reconhecer você. Eles vão entender a sua importância. A pergunta que você deve estar se fazendo é: como que eu crio essa percepção nos meus alunos, nos familiares, nas pessoas, de ser uma referência? Como que eu faço para o aluno me reconhecer como uma referência? É isso que eu vou te falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu te falar sobre isso, eu quero te contar uma história. Porque essa história vai ilustrar para você exatamente essa percepção de ser uma referência, de ser visto como uma autoridade. Não sei se você sabe, mas eu morei nos Emirados Árabes, onde eu trabalhei com futsal durante 2 anos. E aconteceu um caso lá que exemplifica, que ilustra muito bem essa situação. Mais ou menos assim, vou te contar rapidamente. Nós estávamos num momento desafiador. Nossa equipe vinha de resultados não tão bons na Liga dos Emirados Árabes e nós íamos jogar uma partida, nós estávamos assim, perde uma partida, empata uma, empata 2, perde uma, ganha uma, não estava tendo uma regularidade legal, a gente estava com resultados ruins, sob pressão, e a gente passou uma semana terrível de trabalho, uma semana ruim de trabalho, e nós iríamos jogar contra o último colocado da Liga. Então nós tínhamos, depois de uma semana ruim, sob pressão, nós tínhamos um jogo contra o último colocado, e eu não tinha os 2 principais goleiros. O primeiro goleiro tinha um compromisso pessoal, o segundo goleiro acabou se lesionando, então nós estávamos com o terceiro goleiro naquele momento, que era um goleiro que estava começando e não tinha muita experiência. O fato é que nós fomos para aquele jogo e com 10 minutos do primeiro tempo, nós já estávamos perdendo de 3-0. O outro time era o último colocado da Liga. Um detalhe importante que eu não te falei: naquele jogo, por algum motivo, o sheik da cidade, uma das pessoas, ou a pessoa mais importante da cidade, estava no ginásio. Estava o sheik lá no área VIP, junto com um grupo de outros árabes, diretores do clube, todos com as suas roupas brancas e tal, e o sheik estava naquele jogo. Ele não costumava ir assistir os jogos, mas naquele jogo o sheik estava lá. Ele foi visitar o clube e por alguma razão ficou assistindo o jogo. E nós estávamos perdendo de 3-0 para o último colocado em 10 minutos do primeiro tempo. Olha que situação. O que aconteceu? Eu, naquele momento, já no primeiro tempo, fiz uma coisa arriscada. Eu coloquei o goleiro linha, que dentro do futsal é você tomar uma ação um pouco mais arriscada para obter alguma vantagem sobre o adversário, mas ela é arriscada, é possível que você possa tomar mais gols. E eu fiz aquilo naquele momento. Já na primeira situação, nós quase tomamos o 4º gol. Mas a gente escapou daquilo e acabou o primeiro tempo, nós fomos para o vestiário. E foi ali no vestiário que aconteceu a história que eu quero te contar sobre a autoridade. Nós estávamos no vestiário nos preparando para voltar com a situação de goleiro linha, uma situação mais arriscada no segundo tempo, que nós já havíamos treinado, quando de repente, entra no vestiário o sheik e o grupo de diretores árabes. Quando esse sheik entrou no vestiário, meu amigo, minha amiga, todos os árabes, o árabe que estava sentado, o árabe que estava no banheiro, o árabe que estava em qualquer lugar do vestiário, era um vestiário amplo, grande, todos os árabes que estavam ali, jogadores, comissão técnica, todos eles se colocaram em posição de respeito.
se viraram para o sheik e se colocaram em posição de respeito. E todos eles não olhavam diretamente para o sheik. Eles se colocavam como numa posição de respeito. Naquele momento, 3 brasileiros, que eram jogadores do clube, estavam num canto do vestiário conversando sobre ações que eles iam fazer na sequência, no segundo tempo. Eles continuaram conversando. Enquanto os árabes pararam todos e viraram para o sheik, os brasileiros lá, que isso, papapá. E naquele momento eu olhei para os brasileiros e eu falei, ei, o sheik tá aí? Aí os brasileiros me olharam assim, mas tá, e daí? Por que eu estou te contando essa história? Olha só, por que eu estou te contando essa história? Essa é uma história sobre ser referência, ser autoridade. Para os árabes, para os atletas, para a comissão técnica, para as pessoas que trabalhavam ali, o sheik era a autoridade máxima. Eles conheciam o sheik, eles sabiam quem era o sheik, Sheik Hamdan, eles sabiam quem era. Mas os brasileiros não conheciam, os brasileiros nunca tinham visto o sheik mais magro, mais gordo, não imaginavam que o sheik, e também não sabiam nem que o sheik era tão importante assim, ao ponto de todo mundo parar e ficar em silêncio em sinal de respeito. Mas os árabes sabiam. Por que eu estou te falando isso? Porque ser reconhecido, se tornar referência, é muito importante. Eu vou te explicar por que é importante, mas ser reconhecido como uma autoridade naquilo que você está fazendo, ser uma referência no ensino esportivo, ter uma escola de referência, é mais do que as pessoas pensam sobre você e sua escola, do que você. Quando você não é você, não sou eu que digo, Ramon é uma referência. Não sou eu que penso isso, é a outra pessoa. Então, o que eu quero dizer para você? Que para você se tornar uma referência, para você ser reconhecido, o que é ser reconhecido? É quando as pessoas entendem que elas compreendem que você sabe o que você está fazendo. E para você fazer isso, parte da percepção da outra pessoa. Os brasileiros não tinham essa percepção. Para eles, o sheik não era uma autoridade. Depois passou a ser, mas até aquele momento não. Mas para os árabes ele já era, eles já tinham essa percepção. Então a percepção parte da cabeça das pessoas. Mas tem uma outra coisa. Além disso, da percepção partir da visão da outra pessoa, tem mais uma coisa importante. E que mostra como a internet influenciou e influencia a percepção das pessoas sobre o que é ser, sobre quem é uma referência, quem é uma autoridade. Há alguns anos atrás, você ouvia de outras pessoas, ou você lia algo, ou assistia na televisão, alguma coisa sobre alguém, e você passava a perceber aquela pessoa como uma autoridade. Porque aquela que você assistiu, uma reportagem, alguma coisa assim, que mostrava que aquela pessoa era reconhecida naquela área, naquele esporte, e ela era uma autoridade, ela é reconhecida naquela atividade. Mesmo aquela pessoa não tendo feito nada exclusivo para você. Ela não gerou valor para você, mas você via, por aquela influência, por algo que você via que aquela pessoa era reconhecida, pela opinião dos outros. Mas com a internet isso mudou. Por quê? Através da internet, a internet democratizou o acesso à informação e as pessoas passaram a usar as redes sociais para difundir informação e entretenimento. Então, outras pessoas podem levar para você informações de valor que vão ajudar você a melhorar os seus resultados, a melhorar a sua autoestima, a melhorar uma série de fatores na sua vida. E essas pessoas, você vai perceber essas pessoas como referência, como pessoas, você vai reconhecer nessas pessoas, às vezes, mais importância, mais valor do que aquela pessoa que você via lá no jornal ou numa revista e que era uma referência na determinada área. O que eu quero falar para você com isso? Que para você se tornar, uma das coisas que você precisa fazer como profissional de educação física, como escola de esportes, para ser uma referência, para ser reconhecido, para se tornar uma autoridade para os seus alunos, para os familiares, é publicar informações desse grupo de pessoas constantemente. Publicar coisas de valor. Quanto mais valor isso tiver para os seus alunos, para as pessoas que estão envolvidas na tua escola,
mais essas pessoas vão enxergar você como uma referência. Mesmo que você não tenha grandes resultados. Mas publicar coisas na internet, nas suas redes sociais, vai fazer você se tornar uma referência. Desde que isso gere valor nos teus alunos. Isso vai fazer você se tornar uma referência para os seus alunos. Não é para um outro grupo de pessoas, não é para um treinador, para aquele grupo de pessoas. Essas são as ações que você precisa fazer para se tornar referência, e é isso que está atrasando muitas escolas de esportes, muitos professores de educação física, professores esportivos, de ter essa referência. As pessoas às vezes fizeram alguma coisa, têm resultados do passado, mas param de mostrar isso para as outras pessoas, param de publicar isso. Você não pode parar. Hoje em dia você tem que publicar constantemente. Após aquele jogo nos Emirados Árabes, nós estávamos perdendo de 3-0. Nós voltamos para o segundo tempo, viramos aquele jogo para 4-3. Foi um momento muito marcante na minha vida lá. Algum tempo depois, eu estava pegando um avião em Campinas. Eu estava indo para Brasília. Eu vou para Brasília às vezes encontrar um grupo de negócios que eu faço parte. Eu vou costumeiramente para lá e eu estava em Campinas embarcando na fila de espera para o embarque do avião. E alguém me chamou. Uma pessoa me chamou. E essa pessoa me falou assim: você é o Ramon? Eu falei assim: sou o Ramon. E a pessoa me disse assim: ô Ramon, a mulher que passou a ser meu amigo, a mulher falou assim: olha, ele assiste teus vídeos sempre, e inclusive durante um evento gratuito que a gente faz, se chama Nova Escola de Esportes, ele estava assistindo os vídeos na hora do almoço. E a gente ainda perguntou: tá, mas quem é essa pessoa que você está assistindo tanto aí? Você está vendo o tempo inteiro? Ou seja, aquela pessoa tinha assistido os meus vídeos, e ela me falou na fila, num lugar onde eu jamais ia esperar conhecer alguém. Essa pessoa me falou assim: porque o que aconteceu? Depois que a gente virou aquele jogo para 4-3, eu publiquei aquela atividade, o que a gente fez para alcançar aquele resultado. E essa pessoa disse: olha, eu vi aquilo que você fez, aquilo que vocês fizeram para ganhar o jogo, e eu apliquei aquilo nos meus grupos de treinamento. O que acontece? Aquela pessoa ali, ela me viu como uma referência. Quer dizer que o Ramon é uma referência? Não. Quer dizer que se o Ramon sair daqui e for para outro lugar, inclusive hoje aqui eu estou no litoral de Santa Catarina, eu estou aqui, você está vendo essa praia legal aqui, estou no litoral de Santa Catarina porque nós vamos fazer o primeiro encontro presencial da Escolinha Lucrativa com alunos do programa, que vai ser em Balneário Camboriú agora em agosto. E quer dizer que se eu chegar em Balneário Camboriú, em outro lugar, eu vou ser uma referência? Não, depende. Se aquelas pessoas assistiram meu vídeo, se aquelas pessoas viram o que eu fiz, talvez sim. Mas não sou eu que digo isso, são as pessoas que assistem. E também tem uma coisa interessante aqui, porque alguns anos atrás, o que as pessoas faziam para se tornar reconhecidos, referência? Faziam um mestrado, um doutorado, escreviam um livro, né? E eu conversava com um amigo que escreveu alguns livros, e ele dizia assim, olha o que ele me falou: eu sou mais reconhecido pelos vídeos que eu faço sobre o meu esporte do que pelos livros que eu escrevi. É isso que essa que é a sacada desse vídeo que eu quero falar para você, compartilhar com você. Se você quer ser reconhecido como uma pessoa que ensina esporte bem, se você quer ser referência na tua região, ter uma escola de esporte de referência, você deve sim publicar constantemente. Publicar tuas ações na tua escola. E uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, que é mostrando os teus alunos. Sabe por quê? O que acontece? Coisas que isso aqui as pessoas não costumam falar. Mas quando você, pensa em você, quando você se vê na internet, na rede social, você se enxerga num vídeo ou numa foto, o que você pensa automaticamente? Pô, essa foto ficou legal, ou não ficou legal. Quando você se enxerga bem e as pessoas comentam coisas boas, pô, que foto legal, onde que é isso? Olha só que coisa legal que você fez. Quando você faz isso, você causa um efeito no teu cérebro que se chama a liberação de neurotransmissores que causam prazer. Você sabe qual é o neurotransmissor que está ligado a prazer? É a dopamina. Então as pessoas já estão estudando isso, que
Quando a pessoa se enxerga, se percebe nas redes sociais, quando ela percebe bem, isso causa a liberação de dopamina no cérebro, no sistema nervoso das pessoas. Quando o seu aluno percebe isso, você está fazendo com que ele libere dopamina no cérebro dele. Então, quando você publica ações dos teus alunos constantemente, mostra os teus alunos, desde que você mostra eles bem, quando você mostra as suas atividades constantemente, ao longo do tempo, e isso gere valor para os teus alunos, você está se reconhecendo. Os teus alunos vão começar a perceber, vão começar a reconhecer você como alguém importante para eles e que entende do que você está falando. Tá? Muitas vezes eles vão reconhecer em você até mais do que outras pessoas que são autoridade na sua área, no seu esporte. Porque essas pessoas falam sobre o esporte, fazem coisas sobre o esporte, mas não necessariamente, especificamente para o seu aluno. Mas você faz, se gera valor para o seu aluno. E isso tem uma outra consequência, que é o seu aluno sente um dever recíproco por você. Ou seja, o professor, a escola faz por mim, eu faço parte dessa escola, eu quero fazer por essa escola. Se você quer ter uma escola de esportes de referência, comece a publicar constantemente as tuas ações e publicar constantemente ações dos teus alunos nas redes sociais. Beleza? Eu espero que esse vídeo faça sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo.